Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual, canal dedicado ao estudo da Palavra de Deus com o método A Bíblia do Meu Dia a Dia, de Padre Jonas Abib. Você é um convidado especial, nós queremos apresentar para você, que é novo aqui, esse método. Na descrição do vídeo você encontra passo a passo, no final também, mas eu queria convidar você a fazer o estudo de hoje junto comigo, tá bom? Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Apocalipse capítulo 6, versículos de 9 a 11. Quando abriu o quinto selo, vi sobre o altar as almas dos que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus e do testemunho que dela tinham prestado. E eles clamavam em alta voz: até quando, ó Senhor santo e verdadeiro, tardarás a fazer justiça, vingando o nosso sangue contra os habitantes da terra? Olha, chega a arrepiar. Olha o clamor dos mártires por justiça. Até quando, ó Senhor santo e verdadeiro, tardarás em fazer justiça, vingando o nosso sangue contra os habitantes da terra? A cada um deles foi dada, então, uma veste branca, e foi-lhes dito também que repousassem por mais um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus companheiros e irmãos que seriam mortos como eles. Palavra do Senhor, graças a Deus. Deixar só esse quinto selo sozinho aqui, que ele é muito importante. Os mártires. Martírio vem de testemunho, né? Testemunho e martírio significam a mesma coisa, mas de uma maneira muito especial. No Apocalipse, o testemunho, que é o martírio, ele está atrelado diretamente ao martírio de sangue, a sacrifício, a imolar-se. Não só testemunhar, como a gente costuma dizer aqui, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, louco. Eu testemunho Jesus Cristo. Fazendo esses vídeos, falando da palavra de Deus, dizendo que eu sou missionário da Canção Nova, eu estou dando testemunho de que eu pertenço a Deus. Isso é testemunho? É. Essa palavra se diz martírio. Só que o testemunho de Cristo, ele foi tão eloquente, ele foi tão forte, tão único, que ele foi um testemunho extremo de derramar o seu sangue. Os cristãos nunca mais desassociaram o martírio do derramamento de sangue. O martírio, que é testemunho do ir até o fim, derramamento de sangue. Esses são os mártires. No início da igreja, foram milhares e milhares de mártires. Hoje ainda temos, mas no início, sobretudo, porque a perseguição era muito grande e os cristãos daquele tempo entendiam sem sombra de dúvida que era necessário muitas vezes, e para garantirem-se que estavam sendo fiéis até o fim, até a morte, eles enfrentavam os leões, a espada, a cruz, a fogueira, as pedras, a forca.
as ondas, o azeite fervente, a roda e tantas outras formas de martírio que foram abundantes contra os cristãos. Esses homens e mulheres que deram a vida por Jesus, pelo anúncio do Evangelho, que não fizeram da sua vida mais importante do que o amor a Deus. E esse é o testemunho supremo. O amor de Deus vale mais do que a minha vida. E aí quando a gente olha isso, e a gente pensa na vida que a gente leva hoje, a gente tem medo. A gente fica, meu Deus, será que na hora eu vou ter coragem? É claro, a força que estava neles é a força de Deus. Ninguém, por si mesmo, em sã consciência, tem condições de entregar a sua vida em sacrifício. Só movido por Deus, pela graça de Deus. Mas há um pré-requisito para isso. Uma fidelidade anterior. Um desejo profundo de estar ligado a Deus de tal maneira que se eu perder Deus, eu perco tudo. Então eu prefiro perder o mundo do que perder a Deus. E aí eu vou até o extremo, se preciso for, que é o martírio. Esses mártires estão clamando ao céu, Senhor, até quando? Santo e verdadeiro, até quando nós vamos esperar para o Senhor nos vingar? Então, aqui está dizendo claramente também para nós, olha, Deus vai fazer justiça aos seus. As maldades do mundo, as grandes atrocidades, a maldade que cada pessoa fizer, se não for corrigido aqui, se não houver reconciliação aqui, se não houver reparação aqui pelo bem, pela graça feita, como São Paulo, que perseguiu os cristãos, mas depois ele reparou, fazendo bem e sofrendo por Jesus. Se isso não ocorrer aqui, essas pessoas, essas entidades, esses países, esta civilização, seja quem for, vai sofrer a justiça de Deus. E Deus fará justiça aos seus mártires. Só precisa esperar o tempo certo. Deus já falou assim, espere um pouco mais. Porque quando se completar o número dos mártires, eu vou fazer justiça a vocês. E nós vamos ver isso acontecer aqui, no livro do Apocalipse. Nós vamos ver. Mas de que lado nós queremos estar, né? Nós já vimos que, se formos fiéis, esse tipo de tribulação dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que vão estar sobre a terra, que também dizem daquilo que já foi dito lá atrás pelos profetas, que quando Israel pecava, ele era atingido justamente por essas realidades, feras, guerra, fome, peste. Por quê? Porque diante da infidelidade, Deus permitia que ele fosse entregue à sua própria sorte, permitia que viessem tiranos e levassem o povo cativo, fosse para o exílio, para ver se ali eles acordavam do seu mau caminho e voltavam para Deus. É assim também com a gente. Quantas vezes a gente sai da rota de Deus? E aí Deus permite que a gente vá para o exílio de um vício, de uma escolha afetiva mal feita. E aí a gente sofre com as coisas, consequências. De problema com os nossos, de ordem financeira, com doenças, etc. Veja, violência, guerra, fome, doença, está no nosso dia a dia também, está na nossa vida também. Mas nós passamos, na maioria das vezes, por essas realidades, por própria culpa. Porque fomos infiéis. Quem é fiel é preservado por Deus. Ah, mas sofre também, porque a humanidade toda peca, né? Mas quem é fiel sofre com Deus e não sem Deus. Sofre sabendo oferecer a Deus esse sofrimento e não murmurando, desesperado, gritando e acusando até Deus por esse sofrimento.
E é por isso que os mártires, que foram fiéis até o fim, até o sangue, merecem esse lugar de destaque e clamam. Quando o quinto selo ele é aberto, os mártires clamam pela justiça de Deus. E Deus diz: calma, espere um pouco mais. Está dizendo o quê? Sim, eu farei justiça a vocês, mas na hora certa. Você que está sofrendo hoje, lutando para ser fiel a Deus, saiba que na hora certa, Deus fará justiça a você, por você. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Então vamos anotar no nosso diário. Não tem promessa, não tem ordem, não tem princípio eterno, mas... só tem princípio eterno. Que são dos versículos 9 ao 11. Pode anotar todo esse trecho, princípios eternos, importantíssimos para nós. Mas qual é a mensagem de Deus para você hoje, diante dessa palavra? Como colocar isso em prática na sua vida? Anota isso no seu diário e vamos lutar para viver. Você que é novo aqui no canal, convido a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar o like, o comentário também, porque eles evangelizam. Vamos juntos, com a graça de Deus, fazer a Bíblia toda. O método A Bíblia no Meu Dia, do Padre Jonas, a Bíblia. Você encontra o link para comprar esse livro aqui, na descrição do vídeo, assim como o passo a passo também de todas as nossas playlists, tá bom? Na playlist Primeiros Passos no Diário Espiritual, mais ainda, porque ali você aprende direitinho até mexer na Bíblia, se você não sabe ainda. Poxa, nem sei como mexe na Bíblia, como é que eu vou fazer estudo bíblico? Calma, você consegue aprender comigo neste vídeo, tá bom? E convido você amanhã a estar junto aqui de novo, porque todos os dias, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, temos vídeos novos. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.